Irmãos, boa noite, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Que bom nos reunirmos mais uma vez para adorar o Senhor, para louvá-lo, para bendizer o seu nome. E nós vamos continuar na carta de Tiago, no capítulo 1. Por favor, abra a sua Bíblia nesse texto. Tiago, capítulo 1, nós leremos do verso 19 ao verso 27. Se você encontrou, por favor, fique em pé e acompanhe a leitura do texto sagrado. Em seguida, oraremos juntos. Carta, o Epístolo de Tiago, capítulo 1, do verso 19 ao verso 27. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, te louvamos nessa noite. Reconhecemos a tua soberania, grandeza, os teus atributos, a tua santidade, bondade, amor, misericórdia. Senhor, são tantos os teus atributos. Passaríamos a noite inteira declarando-os e o nosso coração se alegraria nisso. Nos refugiamos nestes teus atributos revelados na pessoa bendita de Jesus, Todo-Poderoso, Senhor Santo que venceu a morte, que carregou sobre si o juízo que nos traz a paz, que carregou, Senhor, a culpa do nosso pecado, e sendo santo e perfeito, cumpridor pleno de toda a tua lei, agradando ao Senhor e tomando o nosso lugar, ele se fazendo maldito em nosso lugar, nos deu vida e vida em abundância, Senhor. De maneira que ousamos viver diante dos teus olhos, estar na tua presença. Lemos a tua palavra como a lemos nessa noite em Êxodo 20. E cada um dos teus mandamentos revela quem nós somos. Um povo saído de um mundo, um povo que era escravizado pelo pecado, cujos corações ainda lutam com desejos carnais. E o Senhor nos funda ao sopé do monte, nos lembrando quem o Senhor é. Nos lembrando que o Senhor é aquele que nos livrou do Egito. O Senhor é o Deus da liberdade, o Deus libertador. E o Senhor entra num pacto conosco, fazendo-nos viver em tua presença e nos lembrando dos teus atributos, dizendo: vivam assim, tudo lhes irá bem. Senhor, são as mesmas preocupações que Tiago tem, de nos lembrar, Senhor, que a fé é viva, que a fé age, que a fé ela se manifesta em obras de justiça, em obras de uma vida nascida de novo, em obras de uma vida que se despoja a cada dia, renova-se na mente e, Senhor, se reveste da nova natureza em Jesus. Que seja assim em nós nessa noite. O Senhor nos despoje e o Senhor nos revista, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. A carne, o diabo e o mundo, estes são os três inimigos que nós temos. O Senhor não é o nosso inimigo, no entanto, Ele nos prova. E conforme olhamos o texto sagrado, nos lembramos nessa manhã, fomos lembrados por Tiago, de que nós somos aqueles que são os servos do Senhor. Nós
Entendemos a soberania de Deus e o fato de que, sendo soberano, o Senhor ele tem o poder sobre todas as coisas e sendo cada um de nós os seus servos, o Senhor atua em nós como bem quer. Ele opera no nosso coração coletivamente, quando nos reunimos como seu povo, falando-nos com uma só voz. Mas ele também opera particularmente na nossa vida, no nosso coração, operando nas necessidades, nas questões íntimas da nossa alma, e ele bem sabe o que necessitamos. Eu estou há 8 anos na igreja que eu pastoreio como pastor efetivo. E conversava com minha filha mais velha nessa madrugada, de ontem para hoje. E ela dizia assim: papai, eu cheguei nessa igreja com cerca de 8 anos de idade. Eu passei ali 2 anos antes de ser efetivo, colaborando com a educação teológica. E depois assumi a efetividade. E ela disse: quando eu cheguei com 8 anos, eu já tinha algumas convicções teológicas. E 8 anos depois, parece que algumas coisas não saíram do lugar. Elas continuam do mesmo jeito. Isso me incomoda. Isso me desanima. As coisas parece que não andam, papai. E o que você acha disso? Eu dizia: o que eu acho é que eu não tenho força nenhuma para fazer nada, e se Deus não quiser fazer, nada vai ser feito. O fato é, irmãos, que não depende de quem quer, não depende do pregador que pregue bem, não depende dos cânticos que sejam entoados, depende do Espírito Santo de Deus operar na vida da sua igreja um avivamento. É disso que depende. E nós nos lançamos à pregação, e os irmãos, eu posso dizer isso porque eu não sou pastor dessa igreja, então, pastor, me perdoe. A igreja dificilmente tem a compreensão do que está por trás do sermão. Do preço, do choro, das intenções e da oração gasta para conduzir a igreja no caminho do Senhor. Às vezes nós nos encontramos como que meio que num cabo de guerra, puxando, e por vezes acabamos nos encontrando no meio de um burnout ou de uma angústia, porque fizemos as coisas pelo nosso próprio esforço. Mas nem eu mesmo perseverarei na minha vida se não for a ação do Espírito Santo de Deus. Quanto mais serei capaz de perseverar no lugar dos irmãos ou na vida da igreja que o Senhor me concedeu para pastorear. É o Espírito Santo de Deus que persevera em nós, sendo cada um de nós servos, pessoalmente, servos do Senhor Jesus Cristo. Nos submetendo à diáspora, à dispersão, às lutas, às provações que Ele nos impõe nesse mundo, com características coletivas, mas também com características pessoais, como já disse. Ele nos conduz, como Tiago vai nos lembrar, ao paradoxo da alegria, no meio das provações, em que Ele testa a nossa alma para ver ou fazer-nos ver aonde estamos fundamentados. Se as coisas nos vão bem e estamos então contentes e podemos louvar ao Senhor, mas se as coisas nos vão mal e então a nossa vida se torna um praguejar, amaldiçoamos o dia em que nascemos e morremos. Ou como diz a mulher de Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. Nós haveremos de perseverar ou haveremos de praguejar. Se perseverarmos, a bem-aventurança será nítida. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, Senhor, mas agora os meus olhos te veem. Jó, um homem que foi conduzido à provação, também foi conduzido à perseverança. Quando precisava de amigos, os seus amigos, na realidade, eram os seus acusadores. Quando precisou de uma esposa, esta o abandonou. Seus filhos, todos foram mortos. Seus bens foram perdidos. Os jovens que outrora ele havia conduzido em conselhos como um juiz na sua cidade, agora não lhe davam caso, e ele habitava do lado de fora na cidade, no monturo, no lixão, e coçava as suas feridas com cacos. E esperava, olhando para o alto, que o Senhor lhe socorresse. E o estado de Jó foi muito melhor no final do que o seu primeiro estágio. Aqueles que perseveram no meio da provação, aguardando de Deus a salvação, estes são
bem-aventurados. Irremediavelmente bem-aventurados. Tiago nos ensina, irmãos, que a aprovação não é um castigo sem sentido, mas ela é uma ação de Deus para fortalecer a nossa fé, para purificar a nossa alma, produzir em nós perseverança, nos levando à maturidade e à integridade espiritual. Um puritano, John Menton, Thomas Menton, tratando sobre esse texto, ele diz assim: Tiago não nos dá um conselho, no verso 2 do capítulo 1, tende toda, ou por motivo de toda alegria, ou passardes por várias provações. Ele não diz assim, se esforce para ter, ou talvez tenha, ou procure ter. Ele traz isso no imperativo, tende tu. Contentamento, alegria, no meio da provação, não é um mero conselho, é um mandamento, não é deixado a nossa escolha se devemos ou não nos regozijar, mas é imposto como um dever e devemos perseverar, perseguindo o contentamento no Senhor no meio das provações. Isso não é nada fácil, isso não é simples. Nos versos 5 e 8, Tiago nos aponta para a fonte inesgotável do auxílio divino, que é a sabedoria, e ele nos exorta a pedirmos a Deus com fé inabalável. E ele nos lembra, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, ele dará. Peça, porém, com fé. Veja, a fé já foi, como disse uma das crianças aqui, tornada dura, forte, inabalável. É aquela que não se dobra diante das lutas que o mundo traz, mas permanece constante diante do Senhor, diante dos homens, diante do mundo, diante do diabo, e ninguém o abala. É aquela casa na rocha, bem firmada, com fundamentos bem profundos, que diferentemente daquela casa erguida sobre areia, lembra dos dois fundamentos? As provações são as mesmas, não é? Sobre a casa na rocha vem a tempestade. Sobre a casa na areia vem a tempestade. Sobre a casa que é fundamentada na rocha vem o vento. Sobre a casa que é edificada sobre a areia também vem. Sobre a casa que é edificada sobre a rocha vem o dilúvio, as águas. Sobre a casa que é edificada sobre a areia também. No entanto, a casa edificada sobre a rocha, ela permanece. No meio de todas as provações, ela não se abala. Ao passo que a casa edificada sobre fragmentos de rocha, sobre areia, essa rui, desaba, se desfaz, e é um monturo, uma tragédia na vida. Nós temos a nossa fé fortalecida no meio das provações, e agora, porque a nossa fé foi fortalecida, nós podemos entender que só poderemos viver pela sabedoria de Deus. Não há, irmãos, como vivermos por outros conselhos, senão o conselho da palavra de Deus. Permita um parêntese aqui. Nós vivemos um tempo em que precisamos de uma nova reforma. Precisamos voltar às Escrituras. Não há outro meio de vivermos, irmãos. Não há outro meio de vivermos. E de algum modo nós permitimos que conselhos humanistas adentrassem a igreja. Eles ocuparam os púlpitos. Eles ocuparam os seminários. Os conselhos opostos a Deus ocuparam as nossas mesas em casa. Eles adentraram no nosso lar como porcos que estão no meio da nossa sala. E nós conduzimos a nossa vida, conduzimos os nossos passos, nós criamos os nossos filhos, nós casamos, nos damos em casamento, nós amealhamos riquezas, nós fazemos investimentos, nós gastamos o nosso tempo, nós compramos e vendemos, nós temos relacionamentos iguaizinhos. Vivemos da mesma forma que as pessoas aí no mundo vivem. Que diferença há na educação que você dá ao seu filho e a educação que o ímpio dá? Que diferença há nas músicas que ele ouve e o que os filhos dos ímpios ouvem? Que diferença há naquilo que eles assistem na televisão e aquilo que os outros assistem, ou naquilo que eles olham no celular, no smartphone, ou que os filhos dos ímpios também assistem ou olham?
as conversas que eles têm, o tempo gasto com eles, a maneira como aplicamos a nossa vida, parece que não há muita diferença. E Tiago, ele está apontando essa sabedoria que Deus vai dar. Não é possível, irmãos, a igreja continuar vivendo segundo os conselhos dos ímpios. Não há bem-aventurança aí. E por algum motivo nós nos rendemos a esses conselhos e deixamos de seguir exclusivamente a palavra de Deus. A palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, apenas ela é pura. Apenas ela é a verdade absoluta. Apenas ela é capaz de nos conduzir à vida de contentamento e bem-aventurança. Apenas ela nos revela que nós somos pecadores, que o nosso problema é o mal no nosso coração, o nosso pecado. São os prazeres que militam na nossa carne. Apenas elas são capazes de nos conduzir à contrição do nosso coração, arrependimento dos nossos pecados, a olhar para a cruz de Cristo e recorrermos a Ele, sabendo que Ele é o nosso Salvador. E tendo nele, então, refúgio e contentamento. Somente a palavra de Deus, irmãos, é capaz de fazer isso em nós. E tanto nós, em Recife, quanto os irmãos aqui, vivemos nesse ambiente, nesse mundo, que nos conduz a fundamentos superficiais, a desejos de prazer e satisfação imediatos. E a palavra de Deus, ela nos desafia a vivermos de forma oposta, a olharmos para a vocação de sermos servos do Senhor Jesus, a olharmos para a consequente ordem da salvação que nos conduz à santificação, que nos conduz a uma perseverança no meio desse estado de coisas. E quando pensamos em perseverança, pensamos em coisas externas, mas essa perseverança, ela começa na nossa alma. O campo de batalha, irmãos, não é lá fora. O campo de batalha está aqui dentro. Está aqui na nossa alma. E nós somos chamados e lembrados, desafiados a olhar para as Escrituras como um espelho e vermos o nosso coração e a nossa alma expostos na palavra de Deus, a nossa conduta exposta na palavra de Deus, e finalmente nos perguntarmos: a nossa fé é real? A nossa fé é bíblica? A nossa fé, ela se manifesta de maneira que o nome do Senhor seja glorificado verdadeiramente? Nesse trecho que nós lemos nesse início, nós vemos Tiago nos apontando para a natureza bíblica da fé, para a natureza prática da fé. Não se trata de encontros dominicais apenas, e isso já é bom demais, porque no dia do Senhor, na santa convocação, nós nos reunimos aqui e nós a uma só voz declaramos que Jesus Cristo morreu, que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou e que Ele está vivo, e esse é o manifesto que faz com que o mundo e o inferno se calem. E isso é maravilhoso. Mas fora essa realidade na qual somos alimentados e fortalecidos, irmãos, a nossa fé, ela nos conduz a uma vida diante do Senhor, a práticas de vida diante do Senhor, a uma vida que reflete a vida de Cristo. A uma vida em que somos verdadeiramente cristãos, ou pequenos cristos, como significa o nome ou o ser cristão. Nós buscamos sabedoria da parte de Deus e Ele dá a todos livremente essa sabedoria encontrada apenas nas Escrituras. Quando olhamos para os versos 12, ou para o verso 12 e o verso 13, no qual nos debruçamos nessa manhã, nós vemos Tiago nos lembrando que sim, a fé ela é provada, nesse ambiente ela é fortalecida. E nós precisamos de sabedoria para perseverar no meio da provação, porque é nesse ambiente que as tentações virão. Há duas obras literárias das mais extraordinárias e fundantes. Uma mais antiga e que por muito tempo, não sei se ainda o é, a segunda literatura mais lida no mundo, mas foi durante muito tempo,
que é o livro de John Bunyan, O Peregrino. Ela é uma tríade, não sei se você sabe. Tem o peregrino, a peregrina e Jornada para o Inferno. Todos os três são excelentes livros, deveriam ser lidos sequencialmente, um após o outro. Mas há uma outra literatura que, ao meu ver, reflete a mesma visão da jornada nesse mundo, que é O Senhor dos Anéis, de Tolkien. O peregrino, o cristão, é tirado da cidade da perdição e ele precisa ir rumo à cidade celestial. O Senhor provê pessoas, companheiros de viagem, que irão juntamente com ele se fortalecer e caminham juntos à mesma localização. O livro A Peregrina deixa isso ainda mais claro. Ela não caminha sozinha, ela caminha com a igreja. Ela caminha no meio de um povo. Irmãos, nós não somos deixados sozinhos nessa peregrinação, na ação da progressão da vida cristã. Nós não somos deixados, largados para perseverarmos sozinhos, isolados. Nós somos colocados no meio de um povo e somos conduzidos na galeria da fé. Corremos a carreira que está proposta, tendo uma grande nuvem de testemunhas que nos cerca. Olhamos para eles e vemos ao seu tempo as lutas que tiveram. Orava essa madrugada e procurava me identificar com alguns desses heróis da fé. Me identifiquei mais com Jefité, com Sansão. Terrível. Aqueles piores são os que se parecem comigo. Eu me pareço com eles. O fato é que, ainda que tenham sido homens que tenham tropeçado, o Senhor, pela sua graça, os conduziu à fé. E eu e você muitas vezes nos parecemos com Sansão, nos parecemos com Judá, nos parecemos com Davi nos seus dias ruins, nos parecemos com Jefité, fazendo votos sem sabedoria alguma. E o Senhor ainda assim nos coloca na galeria da fé. Não por causa dos nossos atos perfeitos, mas porque eles apontavam de alguma forma, porque eles estavam de alguma forma inseridos no contexto da história da redenção. E o Senhor os conduziria a Cristo, aquele em quem todos os seus anseios seriam realizados, em quem eles seriam purificados, em quem eles seriam tratados. Imagino cada um deles tratado ao seu tempo no encontro com Cristo, assim como nós seremos tratados naquele grande dia. E quando olharmos para ele e quisermos corar de vergonha, ele estenderá as mãos como estendeu para Sansão, como estendeu para Jefté, como estendeu para Pedro. Ele estenderá para nós e dirá: não é por causa de vocês, mas é por causa de mim que vocês estão lá. Graças ao Senhor que ele nos concedeu um Redentor tão poderoso, irmãos, e tão perfeito. Se não fosse Cristo, nós estaríamos perdidos. O que mais podemos desejar senão Cristo? O que mais podemos amar senão Cristo? A quem daríamos a nossa vida senão a Ele, que morreu e ressuscitou em nosso lugar? Tiago, ele estabelece uma conexão aqui entre a recepção da palavra de Deus, que é dada ao seu povo, a fé que é brotada no coração e a manifestação de uma vida transformada. O que Tiago quer dizer é: não é possível que você tenha tido um encontro verdadeiro com a palavra de Deus, com Cristo, a fé salvífica tenha brotado no seu coração e você continue do mesmo jeito. Essa sessão que lemos, irmãos, ela serve como uma conexão para as discussões que virão depois no próprio livro, como a relação entre a fé e obras, ou algo tão pequeno no nosso corpo que nos faz pecar, a língua. E ele diz no capítulo 3, a língua é fogo. Ou no capítulo 4, os prazeres que fazem com que entremos em tantas guerras e contendas. É como se Tiago, nesse ponto, dissesse assim: ok, vocês buscaram sabedoria, vocês entenderam os propósitos das provações,
Vocês entenderam a transitoriedade das riquezas dessa vida, do status quo, daquilo que vocês conquistam. Agora, com isso, como vocês vivem? Como isso se traduz no dia a dia de vocês? Como vocês vivem essa realidade nos seus estudos, no seu casamento, na criação dos seus filhos, nos anos que se seguem? Como a palavra de Deus molda quem vocês são e o que vocês fazem? É o que o diabo está perguntando a esse grupo de irmãos dispersos, as 12 tribos dispersas. No mundo, somos nós. Nós temos aqui um fluxo de compreensões que Tiago vai nos dando nesse texto que lemos. O verso 19, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta para olharmos. Nós vemos a ordem da receptividade da palavra de Deus ou das coisas que nós ouvimos além da palavra de Deus, porque, irmãos, não adianta taparmos o sol com a peneira, nós ouvimos muitas coisas. Nós fomos criados para sermos receptores de informações. Nós somos criados assim. Lá em Gênesis 2, nós somos formados pelo Senhor. Ele sopra do fôlego de vida. Os seus olhos, os olhos de Adão abrem, ele vê o Pai, aquele que o cria. De alguma forma ele vê isso. Talvez no anjo do Senhor, na segunda pessoa da Trindade, não sei. E o Senhor começa a falar com ele, quem ele é. Você é minha imagem e semelhança. Aonde você está no jardim que eu criei. O que você está para fazer aqui, você vai cultivar e guardar o jardim. No mesmo capítulo, o Senhor cria a mulher. E ali ambos têm completude, entendem o que estão ali para ser realizado. Eles recebem do Senhor informações, porque pelas Escrituras entendemos no capítulo 3 que o Senhor descia toda tarde para falar com Adão e Eva. Lembra disso? Esse é um ponto difícil. Os meus filhos costumam perguntar, como assim, papai? O Senhor descia toda tarde. Como? Lembra? O catecismo nos ensina, Deus é Espírito. Esse filho, não faz pergunta difícil. Esse negócio fica para os teólogos. Faz para pastor Thomas. Para mim, não. Eu dizia, sei lá, num vento, num calor, numa presença real, numa voz que chegava, no anjo do Senhor, eu não sei. Eu sei que ele aparecia lá. E eu fico pensando, aquele encontro. Certa vez eu estava em Manaus, e eu tenho um horário do dia que eu não gosto. Não sei você. Tem um horário do dia que me dá um banzo. Banzo. Conhece? Aquele estado moribundo. Dá uma depressão. Rivotril na língua. E misericórdia, né? E esse momento é o finalzinho da tarde. No final de tarde eu fico meio assim. Aquele horário que nem é dia, nem é noite. Fica naquele negócio. Eu estava com um pastor já idoso, estávamos no carro andando em Manaus, daquele frescor de Manaus. Vidros abertos, bafo no rosto. E eu dizia, pastor, não gosto desse horário. Aí ele olhou para mim e disse, você também não gosta? Eu disse, eu não. O que é que você sente? Isso me dá vontade de morrer. Ele disse, eu também. Ainda bem que ainda não existia aquela ponte, né? Ligando um lado ao outro. Senão a gente jogava o carro lá de cima. Ele disse, sabe o que é isso? Eu disse, não, pastor. Saudade de Deus. Era nessa hora que ele vinha falar com a gente. Digo, uau, que negócio maravilhoso. Irmãos, nossa alma anseia por Deus, por ouvir a sua revelação. Mas nós não ouvimos apenas a sua voz. A partir de Gênesis 3, nós passamos a ouvir outras coisas. Ouvimos a serpente também. E ela disse com o seu simbilar, apodere-se. Seja você mesma. E nós ouvimos esse simbilar que ecoa do Éden aos nossos dias. E você ouve todo dia. Veja se ela não é comum aos seus ouvidos.
Seja o que você quiser. Faça o que você quiser. E ela vai dizendo isso pra gente. É só um pecadinho. Não tem mal nenhum. Todos os dias essa voz se impila e nós estamos ouvidos. No verso 19, o Senhor diz assim: sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Nós temos uma tríade que é a base para toda a prática da fé. Pronto para ouvir não significa apenas ouvir sons, mas ter uma disposição ativa e receptiva para compreender e internalizar aquilo que o Senhor diz. Pronto a ouvir, como Adão e Eva deveriam estar prontos a ouvir a voz de Deus, receberem o seu comando, a sua ordem, a sua lei, e se lembrarem continuamente: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas eles não deram ouvidos, como nós também não damos. E acabamos por tropeçar. É uma escuta atenta da voz de Deus. É o dar ouvidos ao que a palavra nos diz. É buscar discernir a vontade do Senhor. É entendermos que a palavra de Deus é a semente e que precisamos ter o solo do nosso coração preparado para receber essa semente. A grande questão é o que temos ouvido, ao que temos dado ouvidos. Em alguns momentos, cristão, ele deu ouvidos à voz do seu coração. Me recordo especialmente da jornada à cidade celestial. Havia um caminho estreito, pedregoso, e havia uma placa atalho. E o atalho dava num pasto verdejante. Eles adentram aquela caminhada e não sabiam. Aquela era uma terra de gigantes devoradores de homens. Tempos atrás ele havia recebido uma chave e ele havia esquecido dela. Estava no bolso da camisa. Eles vão por aquele atalho porque o seu coração diz: é mais fácil, é mais simples, é mais gostoso. Por que irmos por um caminho estreito se tem uma placa dizendo atalho? E temos propostas de atalhos das mais diversas. Acabam cristão e o seu companheiro no calabouço. O gigante ou os gigantes do castelo querem comê-los no café da manhã. E eles estão angustiados, desesperados, dentro de uma masmorra, quando o cristão passa a mão no bolso e percebe que há algo ali. Quando ele puxa uma chave escrita esperança. Fé produz esperança. E a esperança produz atitudes que se lembram do amor de Deus. Ele coloca a chave, abre e ambos são libertos dali. Seguem a vida, voltam ao caminho estreito. Percebe, irmãos, a perseverança se dá com aqueles instrumentos e aqueles elementos que o Senhor mesmo provê a nós. O Senhor já proveu todas as armas, está aí, no seu bolso, próximo do coração. Estenda as mãos e pegue. A graça de Deus está exposta. Ele está te concedendo para que você se aproprie dela, saia dos calabouços, das tentações e se conduza mais uma vez à estrada, ao caminho estreito e siga rumo à cidade celestial. Nessa tríade, Tiago nos diz que devemos ser tardios para falar. Ele sugere cautela, prudência, reflexão antes de proferir palavras. Evite a precipitação, o julgamento apressado, as palavras que podem causar dano. Nos versos 2 a 4 desse capítulo, ele fala de sabedoria. E me lembrava, nessa manhã, e lembrava aos irmãos sobre uma boa definição de sabedoria, não é? Sabedoria é discernir os tempos e os modos segundo a soberania e os decretos de Deus.
Sabedoria no falar é discernirmos os tempos de falar, os modos de falar, a maneira de falar. A língua é fogo, como Tiago diz no capítulo 3. Ela é um pequeno membro do corpo, mas que pode tocar fogo nele tudo. A língua pode glorificar a Deus e ao mesmo tempo pode praguejar. A língua que há um minuto lia a palavra de Deus, há pouco está dizendo palavras opostas à palavra de Deus. E isso é terrível, terrível. Em Efésios, no capítulo 4, se você puder ir a esse texto, Paulo, sendo conduzido pelos mesmos Espírito Santo que conduzia Tiago, exorta a igreja de Éfeso sobre a língua. E perceba como as coisas funcionam. O texto vai nos lembrar mais adiante ou nos remeter a uma necessidade, a necessidade do despojamento, a necessidade do revestimento. Eu não tratarei isso agora. Conquanto nos versos 25 em diante do capítulo 4, até o verso 1 do capítulo 5 e 2 do capítulo 5, nós estejamos sendo conduzidos a uma forma de vivermos a fé de forma integral. A partir da disposição do nosso coração que é revelada na nossa língua. E o verso 25 diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Qual é a ordem? Fale a verdade com o seu próximo. Entre o povo de Deus, não pode haver mentira. Entre o povo de Deus, não pode haver palavras que não revelem a verdade de Deus. Entre o povo de Deus, não podem haver palavras que sejam contrárias à revelação de Deus. Nós devemos ser tardios para dizer essas coisas todas opostas às Escrituras. Mas Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: fale a verdade. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Isso tem a ver com o desfecho desse texto que lemos hoje em Tiago. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritarias, blasfêmias e bem assim, toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Irmãos, aqui em Caruaru, como perguntava de manhã, alguém tem problema com a língua? Não, aqui não. Vejam só, na Igreja Congregacional Brasileira, não só em Caruaru, mas na Igreja Congregacional Brasileira não existe o pecado do 9º mandamento. Ninguém quebra o 9º mandamento. Todos os crentes são fiéis a Deus neste particular. Mas na Igreja Presbiteriana, vocês não imaginam como esse negócio é difícil. Lá dá um trabalho. Eu estou pensando até em virar congregacional, só de raiva. Irmãos, nós somos todos farinha do mesmo saco, não é? Somos feitos da mesma matéria, temos a mesma língua, somos influenciados pelas mesmas coisas. Precisamos imensamente de graça da parte do Senhor. E ele diz como essa graça virá. Sede, pois, imitadores, verso 1 e 2 do capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor, como também Cristo os amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Qual o paradigma? Qual o modelo? Deus. Sede imitadores de Deus. Qual é a forma de andar? E andar em amor como Cristo vos amou. O modelo é o amor de Cristo. Percebe como as coisas vão pressionando, elas vão intensificando, elas vão estreitando na nossa vida?
Não é possível você falar do mesmo jeito ou se manter calado. Comunique-se. Mas seja tardio ao gritar, seja tardio ao irar-se, seja tardio ao dizer tantas coisas que não agradam ao Senhor na sua palavra. Procure edificar. E a terceira da tríade, terceiro aspecto da tríade, seja tardio em irar-se, aponta, irmãos, para a necessidade de controlarmos as nossas emoções. Quem melhor escreveu sobre isso foi um pastor congregacional, Jonathan Edwards. Escreveu sobre uma teologia extraordinária das emoções. A necessidade de submetermos o nosso coração ao Senhor, de termos as nossas emoções submetidas ao Senhor. Irmãos, talvez nós jamais tenhamos vivido em outro tempo em que as emoções tenham sido colocadas em tanta importância como os nossos dias. Sinta, então viva. Sinta, então faça. Você pode ser aquilo que você sentir que deve ser, aquilo que você desejar que deve ser. Se você deseja, pegue. Eu tenho trabalhado na elaboração de um currículo after school, seria para famílias com filhos na educação formal, mas que querem aprofundar a educação dos seus filhos com a visão, com a cosmovisão cristã bíblica. E conversando com uma professora, ou melhor, uma das irmãs da equipe, conversando com uma professora de uma escola cristã, ela dizia assim, não, mas eu ensinava subtração na aula de matemática, e nessa aula de matemática eu dizia o seguinte, a subtração é como você pegar algo do amiguinho e não devolver nunca mais. E alguém disse assim, isso não é roubar, professora? Não, isso não é roubar. Se você tem a necessidade, você pode ir lá e pegar e não tem problema nenhum. Isso era numa escola cristã. Tá, talvez você me ligue ao Colégio Mackenziades. Não era lá, era em outro. Preciso dizer. Mas poderia ter sido lá. Como poderia ter sido em qualquer lugar. O fato, irmãos, é que nós estamos num ambiente em que somos regidos, num tempo em que as emoções se tornaram a senhora das nossas vidas. Se eu desejo, eu faço. Se eu tenho tentações, e as tentações foram envolvidas pelos desejos, e nós nos tornamos aquilo com o qual somos tentados. Fomos desfigurados. E isso tem a ver com aquilo que Paulo está dizendo aos Efésios no capítulo 1, no capítulo 5, no verso 1 e 2. Sede imitadores de Deus. Irmãos, nós fomos feitos para sermos miméticos. Fomos feitos para sermos imitadores. Nós fomos feitos para sermos imagem. Ou nós imitamos a Deus, ou nós vamos imitar alguém ou alguma outra coisa, que não será Deus. E eu garanto a você que qualquer coisa que eu e você imitemos, que não seja o Senhor das nossas vidas, nos conduzirá a profunda tristeza e lamento na alma. Nós precisamos retornar à imitação de Deus. E se buscarmos do Senhor forças para isso, Ele perseverará em nós, para nos conduzir a essa vida restrita no Senhor. O verso 20 mostra a ineficácia da ira humana. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Por que eu devo ser pronto para ouvir? Por que eu devo ser tardio para falar? Por que eu devo ser tardio para mirar? Porque essas coisas, quando feitas de forma opostas, ou seja, quando eu não sou pronto para ouvir, quando eu sou pronto para falar e quando eu estou disposto a me irar em todo tempo, a justiça de Deus não se manifesta. E a justiça do homem se manifestará no lugar da justiça de Deus. E a justiça do homem é como trapo de imundícia, pano sujo, que não serve para nada, que deve ser jogado no lixo, que não dá mais para ser sequer recuperado ou lavado. O verso 21 fala da purificação e de uma palavra implantada no coração. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo da maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tiago utiliza uma metáfora agrícola, né? Plantação, ou plantar.
ele trata da palavra de Deus como uma semente que precisa de um solo limpo. O Senhor Jesus usa essa metáfora na parábola do semeador. A semente cai à beira do caminho, em corações em que ela será pisada. Ela cai em meio a pedras e ela será sufocada. Ela cai em meio aos espinhos e ela não prosperará. Mas ela cai também num coração, numa terra boa. E ela aprofunda, e ela enraiza, e ela germina, e ela produz fruto. O nosso coração precisa ser uma terra pronta a receber a palavra de Deus. E o Senhor nos dá os meios para ararmos a nossa alma. Irmãos, não espere que outros façam por você aquilo que você precisa fazer pela sua própria alma. Não espere que os pastores farão por você aquilo que só você diante do Senhor deve fazer. Desnudar o seu coração diante do Senhor. Colocar a sua alma diante de Deus. E clamar ao Espírito Santo de Deus que com uma relha profunda Ele retire todas as pedras, todas as ervas daninhas. Ele trate o seu coração e a semente, ela produza, germine, para a glória de Deus, com fé poderosa. Nós, pastores, precisamos fazer isso pela nossa própria alma, e talvez você não saiba. Nós somos aqueles que estão dentre os que mais podem cair nesse aspecto, de termos um coração empedernido contra a semente da palavra. Um simples fato. Nós podemos transformar as Escrituras num mero instrumento de trabalho. Nós podemos transformar um belo sermão num mero discurso. Nós podemos transformar uma vida espiritual apenas um teatro para que os irmãos vejam. Mas o Senhor sabe exatamente quem nós somos, como estamos. E se nós mesmos, líderes, não tivermos cuidado, nós sucumbiremos. Essa é uma demanda de todo o povo de Deus. Tratar a sua própria alma, onde a semente, a palavra será implantada. Meios de graça, o dia do Senhor. Que gracioso meio de graça. Nos encontrarmos diante do Senhor, recebermos a palavra do Senhor, entoarmos cânticos ao Senhor. No dia reservado pelo Senhor, participarmos da Santa Ceia, da Eucaristia. Vemos irmãos sendo batizados, vendo irmãos declarando a fé, vendo irmãos crescendo em fé. A comunhão dos santos que se manifesta numa unidade da fé que é vivida para além das portas e muros da igreja. Quando nós somos reconhecidos como um povo, aonde quer que estejamos. A oração que se manifesta quando dobramos os joelhos e declaramos ao Senhor quem Ele é. E nos recordamos de quem nós somos. E só nos cabe dizer, com o rosto corado de vergonha, com o coração desnudo diante do Senhor: ai de mim, que sou homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O Senhor sempre virá com a brasa viva do altar, e Ele nos purificará. É a palavra aberta, e chegaremos nela já já. Quando abrimos e o Senhor se revela a nós. Sou conselheiro bíblico, trabalho com isso, e em tantas conversas eu apresento o texto, passo textos como dever de casa, remédio diário para tomar. E eu faço algumas perguntas. Quando você for ler o texto, pergunte o que Deus está revelando sobre si mesmo a você nesse texto. Quem Deus é. Segundo lugar, o que Deus revela sobre você. Quem você é diante dos olhos de Deus. Terceiro, o que Ele requer de você. Porque Deus não joga a conversa fora. Se Ele fala, precisamos estar prontos para ouvir.
E o que ele requer de você? Cumpra a vontade dele. Finalmente, responda numa oração. Nós precisamos nos deparar com a palavra de Deus com métodos mais ou menos assim, com humildade no nosso coração. Entendendo que a palavra de Deus, ela é autoridade sobre a nossa vida. Ela é o nosso único meio, nossa única regra de fé e de prática. Precisamos reconhecer a necessidade que temos de transformação por meio da palavra, que é o instrumento que o Espírito Santo opera em nossa vida para nos transformar. E a palavra, irmãos, uma vez recebida em nosso coração e nutrida em nossa alma, ela é poderosa para nos salvar, ela é poderosa para nos transformar, ela é poderosa para nos tornar parecidos com Cristo. Os versos 22 a 25, aqui está a metáfora que mais gosto nesse texto. É a metáfora do espelho. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. A palavra foi implantada, então acolha, abrace, se agarre nela, acaricia, coloque-a penetrante no mais profundo da sua alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Porque aqueles que são meramente ouvintes enganam-se a si mesmo, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se, veja só, ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Veja como a NVI traz essa versão. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Precisamos estar diante do espelho diariamente, para lembrarmos a nossa fisionomia. Precisamos nos lembrar de quem somos. Precisamos lembrar que somos pequenos, necessitados. Nós somos portadores da graça do Senhor. Somos necessitados, pequenos, homens e mulheres sendo transformados pelo Senhor, sendo santificados pelo Senhor, prosseguindo na fé e perseverando pela graça de Deus. Precisamos ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Precisamos olhar para a nossa imagem no espelho, que é a palavra de Deus, e muitas vezes ela revelará coisas do nosso coração que não queremos ouvir, que não queremos saber. Me recordo, muitos anos atrás, uma irmã conversava comigo, uma querida irmã conversava comigo. E ela dizia assim: pastor, eu queria só comunicar uma coisa, eu vou me divorciar do meu marido. Eu digo: é? Simples assim? Desse jeitinho, até que a morte o separe, né? Esqueceu dessa parte? Ele disse: quais são os motivos? Vaso, terra. Ela disse: é porque eu não amo mais. Eu digo: parabéns. Você não ama mais, você vai se divorciar dele. Tá bom, vamos abrir a Bíblia. E nós vamos olhar: Deus odeia o divórcio, aquilo que Deus juntou não separe o homem. Duas cláusulas de exceção. Ele adulterou, ele lhe traiu, e você não tem encontrado ou buscado graça do Senhor para o perdão, porque ainda que isso aconteça, o Senhor se alegra no perdão e na restauração. Mas se você não consegue, o Senhor, por causa da dureza do seu coração, permite que você se divorcie. Aconteceu isso? Não. Ele então foi embora de casa, ele abandonou, ele deixou.
E aí não tem mais como você estar ali, né? E tal. Ela disse, não, ele continua em casa, pastor. Mas eu não amo mais. E o romance? Se o romance está no dorama. Nem tinha dorama na época, brincadeira. Romance não é a base dos relacionamentos. Você fez votos, irmão. E nós conversamos 1, 2, 3 vezes, nós abríamos a palavra e ela dizia, não é possível, eu sou refém disso. Eu não tenho como sair disso. Você tem como sair disso, que você julga que é uma escravidão, e você vai cair na verdadeira escravidão. Ela conseguiu superar aquilo pela graça do Senhor. Ela não se separou do marido, o Senhor restaurou o casamento, os anos se passaram. E anos depois, ela traiu o marido. E quando ela traiu o marido, conduzida a um forte senso de pecado, ela se dobrou diante do Senhor e decidiu confessar. E eu me lembro daquela mulher conversando comigo aos prantos e dizendo, anos atrás, pastor, nós conversávamos, ele não havia adulterado, ele não havia me traído, ele não havia saído de casa e eu queria abandoná-lo. Ele nem era crente naquela época. Agora, homem convertido, eu o traí, confessei a ele. Ele chorou profundamente, me abraçou e disse, eu não tenho opção. Cristo te perdoou, eu te perdoo também. Irmãos, isso é algo impossível sem a graça de Deus. Casamento restaurado, vida restaurada, porque a palavra penetrou no coração de maneira que não havia opção senão viver a palavra. A palavra de Deus precisa penetrar na nossa alma ao ponto de nós não termos opção. Ela é como um sino que está tocando na nossa mente, é como um alerta que está tocando diante de nós, dizendo, viva a palavra. Essa metáfora ilustra a vida. Olhar-se no espelho revela quem nós somos, revela as nossas imperfeições, revela que nós não estamos tão parecidos com Cristo como nós deveríamos ser, que nós não somos imitadores de Deus como filhos amados como deveríamos ser, que nos parecemos mais com outra coisa. No entanto, irmãos, se não agimos sobre o que nós vemos, se não nos esforçamos para mudar a visão que temos na palavra de nós mesmos, e simplesmente abandonamos e seguimos a vida, nós permaneceremos no nosso erro, no nosso pecado, esqueceremos a realidade sobre nós mesmos. A palavra, ela não será agora um instrumento de bênção para nós, mas um instrumento de condenação. É claro que talvez eu e você, ou melhor dizendo, certamente eu e você já nos encontramos nesse aspecto, em que a palavra de Deus nos condenou, em que ela nos confrontou. E isso é Deus perseverando na nossa alma. Isso é Deus tratando com os filhos a quem tanto Ele ama. Se você não foi confrontado pela palavra de Deus na sua vida, busque ser confrontado por ela. Porque o Senhor ama os seus filhos e como um pai Ele os disciplina. Disciplina na palavra, confrontando os seus corações, fazendo-os perceber quem eles são e dizendo que eles precisam perseverar. Essa lei perfeita, o texto diz, traz a liberdade. Irmãos, isso é o oposto do Salmo 2, quando eu tenho uma tese que o Salmo 1 e o 2 são a introdução do saltério. O Salmo 1 trata da vida dos justos e o Salmo 2 trata da vida dos ímpios. Enquanto os justos, eles estão plantados junto a ribeiros de águas, eles dão seu fruto na estação própria,
E eles não serão espalhados, eles estão diante do Senhor, eles têm um caminho muito diferente do caminho dos ímpios. O Salmo 2 inicia dizendo assim: por que os povos imaginam coisas vãs? E mais adiante diz assim: rompamos de nós as suas algemas. Como diz assim, vivamos do nosso jeito. Os homens olham para a lei, para a palavra de Deus, para o evangelho, para a doutrina, e eles têm ali grilhões e dizem: a Bíblia nos impede de vivermos como nós gostaríamos. Lamentavelmente, muitos crentes também pensam assim, querem, se possível fosse, tirar textos da Bíblia, porque esses textos os incomodam. Eu não gosto de ler os profetas menores, não, eles são muito duros. Não, Ezequiel, Deus me livre e guarde que lê Ezequiel. Vou ler Ezequiel de jeito nenhum. Esse negócio é duro demais. Ixi, Paulo falando aos Coríntios, misericórdia, que homem duro. E nós queremos comer só a carninha. Mas o Senhor, Ele exige que comamos tudo, até o fim. É a palavra de Deus, como o Senhor diz lá João, no capítulo 10 de Apocalipse. Come o livro. Ele vai ser doce ao paladar, mas quando chegar no estômago, ele vai ser amargo. A palavra de Deus muitas vezes traz profunda amargura na nossa alma, porque Ele revela quem nós somos. Ele nos leva a lágrimas, a lamento e a choro. Mas ao mesmo tempo nos renova, nos faz olhar para o lugar certo, para Cristo, e não para nós mesmos meramente. Olharmos para nós através das lentes da palavra de Deus, e somos renovados. Os versos 26 e 27, não vou adentrar tanto neles, mas não tem um propósito de dizer que a religião, você está muito bem se você visitar os órfãos e as viúvas. O que ele está dizendo aqui é a fé prática. Ela é vivida. E o seu coração precisa ser guardado incontaminado do mundo. Não se misture. Não viva a vida do mundo. A perseverança dos santos irmãos nos conduzirá a um estilo de vida completamente diferente daquele que o mundo tem. E caminhando para o fim, eu quero olhar para Cristo. Nós somos conduzidos a nos lembrar, nesse texto, que precisamos ser prontos para ouvir. Cristo foi o ouvinte perfeito da palavra do Pai. Quando o Tiago nos exorta, irmãos, a sermos prontos para ouvir, ele aponta para Cristo. Ele diz: olhem para Cristo, imitem a Cristo. E o próprio Senhor Jesus diz: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Outra versão dirá: o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer. Porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Irmãos, Jesus estava pronto a receber a voz do Pai, por isso, enquanto os discípulos de madrugada iam dormir, ele ia orar. Por isso, o Senhor Jesus não tinha tempo de descanso, ele queria ouvir a voz do Senhor. Ele se levantava nas madrugadas, buscava lugares solitários para comunhão com o Senhor, e ele declara em Lucas 5,16: as palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Nós precisamos, irmãos, nos assegurar de que aquilo que dizemos e vivemos não seja de nós mesmos, mas seja Cristo vivo em nós. E isso é uma vida de uma igreja verdadeira, de crentes que amam verdadeiramente a Jesus. Assim como o Senhor Jesus estava constantemente ouvindo a voz do Pai, nós devemos cultivar uma vida de oração, meditação na palavra. Precisamos ter o coração e a mente receptivos à palavra de Deus. E devemos espelhar essa receptividade perfeita da maneira como nós vivemos, da maneira como somos influenciados com aquilo que enche a nossa mente e o nosso coração e gera esperança em nós. Você já parou para pensar que talvez você esteja sem esperança porque você não tem ouvido a voz correta?
Você já parou para pensar que talvez você ande deprimido porque você tem se esquecido daquilo que Deus tem a te dizer? Você já parou para pensar que talvez você esteja sem forças para continuar na jornada? Porque talvez você tenha ouvido as vozes humanistas ao invés da voz de Deus. Você tenha desfocado a sua vida do centro que é a glória de Deus e colocado o foco na sua própria glória e na sua vontade realizada. Eu garanto a você, aí não haverá contentamento. Cristo, ele é o mestre da palavra sábia e oportuna. A tríade diz, você já está aqui para falar. E Jesus exemplifica perfeitamente o que significa isso. Ele nunca falou precipitadamente, mas ele sempre no tempo certo e com as palavras certas. Ele abriu a boca. Quando foi necessário se calar, ele calou. Quando foi necessário agir com firmeza, ele agiu. Quando foi necessário falar às multidões, ele falou. Quando foi necessário falar individualmente pessoas, ele falou. As nossas palavras, irmãos, como as palavras de Jesus, devem ser temperadas pela graça de Deus. Nós precisamos falar quando necessário com amor e verdade, sempre buscando, como vimos em Efésios, a edificação do outro. Que palavras têm saído da nossa boca? Não é possível que, como crentes, vivemos neste mundo e nunca o evangelho tenha sido proclamado por nós. Nós não tenhamos falado das boas novas da salvação. Nós precisamos trazer a palavra oportuna, e o evangelho é oportuno em todo o tempo. Cristo nos convida a não nos irarmos, ou seja, sermos mansos e humildes de coração. Cristo é o nosso exemplo nisso. Mesmo sendo ultrajado, insultado, crucificado, ele orou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele nos convida, como diz em Mateus, no capítulo 11, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. E esse é um convite para nós, é um convite para mim. Eu confesso a vocês, eu estou meio cansado. Estou ficando velho. E o Senhor Jesus me diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Está sentindo peso. Parece que há uma sobrecarga. Ele diz assim, eu lhes darei descanso. Eu lhes darei descanso. Ele é aquele pastor que nos guia a pastos verdejantes, a águas tranquilas. E até quando andamos no vale da sombra da morte, ele está lá, com a sua vara e o seu cajado, nos consolando. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Sabe qual é o antídoto, portanto, para a sobrecarga e o cansaço que são inexplicáveis na nossa vida? Olharmos para Cristo. E ao invés de carregarmos os nossos fardos, dos nossos projetos, das nossas vontades, dos desejos do nosso coração, nós tomarmos a cruz de Cristo sobre nós, porque nesta cruz nós não seremos crucificados, porque Ele morreu no nosso lugar. Esse é o fardo mais suave que pode existir. Carregar uma cruz que foi usada por outro. A cruz que revela a nossa liberdade e não o nosso juízo. Cristo é a palavra encarnada. Jesus não foi apenas um ouvinte da palavra, ele é a palavra encarnada. E João declara que ele é o verbo de Deus, que esse verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus. E o verbo, Cristo, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Nele vimos a glória como do unigênito do Deus Pai. Cristo é perfeito, irmãos. O perfeito praticante da palavra. Cada ação, cada gesto, cada palavra de Jesus é a manifestação perfeita da vontade do Pai.
Nossa obediência à palavra, irmãos, não pode ser um mero esforço para ganharmos salvação, porque não é por aí. A salvação nos foi dada de graça, porque Cristo cumpriu a palavra. No entanto, o nosso esforço de obediência à palavra é uma resposta ao amor que aquele que nos salvou. É uma resposta ao amor daquele que nos salvou. É Cristo em nós que nos capacita a vivermos essa palavra, a sermos praticantes dela. Cristo também é o espelho. Podemos olhar para tantos lugares ou para tantas pessoas. Para quem você olha? Esposas olham para o marido, maridos olham para as esposas, irmãos olham para irmãos. Talvez você olhe para o pastor Thomas. Um gigante homem de Deus. Apesar da sua estatura, nós... Sabe aquela coisa, a alegria de baixinho é encontrar um outro baixinho. Talvez você olhe para os seus pais, você olhe para o governo, você olhe para pessoas que você ama. Deveríamos ser capazes de olhar para nós mesmos, e vale a pena olhar para nós mesmos apenas quando nós encontramos uns nos outros a imagem de Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas olhe para Cristo em primeiro lugar. Olhe para aquele em quem não há sombra de variação. Ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, ele diz assim: todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória, cada vez maior, pela ação do Senhor, que é o Espírito. Olhamos a glória do Senhor, olhamos para Cristo, somos transformados, somos levados a perseverar pela ação do Senhor, o Espírito Santo que opera em nós. Irmãos, para quem temos olhado, para onde temos olhado, nos parecemos com quem? Contemplamos coisas e nos tornamos semelhantes a elas, simplesmente porque fomos feitos assim, para nos parecermos. Se não formos a imagem de Deus, como já disse, seremos a imagem de alguma outra coisa. Com quem você se parece? Com quem você se parece? Mulheres, vocês se parecem com a mulher de Provérbios 31 ou com Simone de Beauvoir? Sangue de Cristo tem poder. Homens, vocês se parecem com Cristo, o servo fiel, o redentor, ou vocês se parecem com um déspota? Nós, líderes, pastores, nós nos parecemos com o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas? Ou nós somos semelhantes àqueles que comem como lobos vorazes as carnes das suas ovelhas? Pais, nós nos parecemos com Paulo Freire e a teologia do oprimido? Ou nós nos parecemos com os pais de Deuteronômio 6, que ao acordar falam da palavra de Deus, ao levantar falam da palavra de Deus, andando no caminho inculcam a palavra de Deus e conduzem os filhos ao temor do Senhor? Nós somos semelhantes às pessoas que trabalham, vivem, correm, suam, adoecem e morrem? Ou nós olhamos para Salomão, que no alto da sua sabedoria, na sua velhice, diz: tudo é vaidade. A suma de tudo é: guarda os mandamentos do Senhor. Observa a lei do Senhor. Teme a Deus, porque você haverá de prestar contas a Ele. Com que nós nos parecemos, irmãos? Há um poder transformador de Cristo. A beleza do Evangelho é essa. Cristo não apenas nos mostra como nós podemos viver. Cristo
nos toma pela mão e nos capacita a viver. Ele declara que nós somos novas criaturas. E Paulo, falando sobre isso, diz em Gálatas: por isso já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Não somos chamados a imitar Cristo em nossas próprias forças. Isso seria impossível. Não temos como prosperar pelas nossas próprias estratégias. Isso seria extremamente frustrante. Nós somos chamados a Cristo para vivermos sua vida e para que Ele seja revelado em nós. É Cristo em nós que nos faz praticantes da palavra. É Cristo em nós que manifesta a verdadeira religião. A perseverança, irmãos, é obra de Deus em nós, mas não sem nós. É uma cooperação onde o Senhor fornece o poder e nós seguimos em disposição, aperfeiçoando a fé. O Senhor Jesus Cristo, nosso Rei, Salvador, Ele nos convoca a uma vida onde a fé, a perseverança, a prática, elas são indissociáveis. O exemplo de vida é Ele mesmo. Pressa. Vontade de servir ao Pai e ouvi-lo em tudo. Disposição, não tendo a sua vida em nada como preciosa. Esvaziamento de si mesmo. Ele se enche da vontade do Pai ao ponto de dizer: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Ou seja, o meu prazer está em fazer a vontade de Deus. Onde está o teu prazer? Devemos imitar Cristo, devemos refleti-lo ao ponto de já não sermos. Cristo seja em nós. Ele nos crucifique consigo mesmo. Ele nos tome em suas mãos. Ele nos torne semelhantes a Ele. Ele nos instrua. Ele nos capacite. Ele nos confronte. Ele nos conforte. Ele nos livre de nós mesmos. Amém, irmãos.